Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou começar um assunto que é aditivação, tá? Sempre quando eu dou esse assunto lá na disciplina, né, para os meus alunos, eu gosto de enfatizar antes de começar que a aditivação ela é uma área de extrema importância, né, para os materiais poliméricos, né, e ela corresponde em regra para um curso de engenharia de materiais, uma disciplina de 4 créditos, né? Então, como eu estou fazendo esses vídeos aqui correspondentes a uma disciplina introdutória de polímeros, né? Então, quando eu abordo o assunto de ativação, ele é apenas introdutório, né? Apenas para enfatizar, para mostrar para os alunos que existe sim uma área muito importante, né? Que é a ativação, né? Mas que para se ver de maneira detalhada, né, tem que fazer uma disciplina realmente optativa de 4 créditos, né? Então, o foco, né, de ativação aqui nesses vídeos é realmente introdutório, né? E, portanto, vai ser gasto aí é, um pequeno tempo apenas, tá? Bem, a gente já viu bastante coisa, né, do que regula as propriedades finais dos polímeros, inclusive até a ativação, né? Quando eu falo, por exemplo, da proteção do polímero, né, daquela ativação básica, por exemplo, no vídeo anterior, né, que se usa aditivo antioxidante, né, usa lubrificante para reduzir cisalhamento. Então, eu já estou falando sobre aditivos, né? Quando eu falei, por exemplo, do uso de um agente nucleante, né, para reduzir tamanho de cristais, para aumentar a temperatura de cristalização. Então, nesse tempo inteiro aí eu estou falando de ativação, né? Mas aqui eu quero dar uma abordagem muito específica mesmo, ou seja, voltada só sobre o assunto aditivo e colocá-lo como digamos assim, um ator, né, a mais do sobre as formas, né, de controlar propriedades, né? Então a gente usa aditivos para controlar propriedades, né, para proteger polímero, entre outras coisas, tá? É, Quando se escolhe um aditivo para um polímero, né, é sempre importante saber que ele tem um objetivo principal, né, vamos supor, antioxidante, beleza. Ele tem uma ação antioxidante ali, ele vai proteger o polímero contra a degradação. Mas a pessoa que vai usar um aditivo no polímero, ele nunca vai poder esquecer de que sempre existe a possibilidade de efeitos colaterais, né, danosos, né, que também poderiam ser até benéficos, né, em algumas situações, mas nunca pode pensar, ou seja, tem que se planejar, né, o aditivo, né, ou seja, aquele aditivo realmente vai trazer qualidades positivas ou ele pode de repente acelerar alguma coisa aí negativa ou implicar em é, propriedades inferiores ao que ele produto final, né? Só para exemplificar rapidamente, né? Sei lá, você usa um plastificante ali, vamos supor, né, para tornar o material mais flexível, né? Então tem que saber se ele tem uma afinidade suficiente para se manter dentro do polímero, né? Ou se ele vai de repente migrar com o tempo e aí o polímero vai voltar a ser um material rígido, né? Já que se usa plastificante para tornar um material flexível, né? A questão do antioxidante, né? Se de repente ele vai migrar, formar uma nova fase ali, como a gente chama um efeito Blooming, né? E de repente ele vai deixar de proteger o material, né? Observa-se muito isso, por exemplo, com enxofre em borrachas, né? O enxofre ele tende a migrar e aí pode causar problemas, por exemplo, de junção de duas peças de borracha, né? E também até um problema de contaminação, né? Se ele estiver em contato com alimento, por exemplo, né? Aquela borracha, né? Então, uso de cargas, por exemplo. Vamos pensar aqui como um hidróxido de alumínio, né? Para ser usado como retardante de chama, né? E eles, em regra, só tem uma atuação efetiva quando se usa um certo teor relativamente alto no polímero, né? Então sempre tem que saber que aquele aditivo ali, ele vai tornar o polímero mais frágil. Por quê? Porque é uma carga cerâmica, né? Então, a ação anti-chama, ela é a prioridade nesse caso, mas tem que ver se as mudanças de propriedades que vão ocorrer, né, se de repente vão fazer com que você deva substituir aquele aditivo por outro, né? Que pode tornar inviável, né? Por quê? Porque ele mudou tanto outras propriedades, né? Que o fato de ele, digamos assim, ele passar no teste, digamos assim, do objetivo principal que é ser retardante de chama,
não implica que ele pode ser usado, né? Porque tem outras propriedades em jogo, né? Pigmentos, né? Pigmento, muito comum o pigmento acelerar o processo de degradação, né? Então, se eu uso o pigmento para quê? Com o objetivo de tornar o material com uma certa cor, seja por objetivo estético, seja por um requisito técnico, né? Mas sendo que ele pode acelerar um processo degradativo. Por quê? Porque às vezes pode ter um elemento metálico ali dentro que atua como catalisador de degradação. Então você nunca pode esquecer isso, né? Ah, eu vou colocar uma carga metálica, uma carga cerâmica aqui no polímero para que ele fique mais, sei lá, para que baixe o custo, digamos assim, né? Aí o que você tem que ter cuidado? Com a extrusora, por exemplo, né? De repente você pode danificar a extrusora. Por quê? Porque a carga cerâmica ela é muito abrasiva, né? Então você tem que pensar em todos os aspectos. Ou seja, de repente aí se você tiver um uso muito constante de carga cerâmica, então o pensar na hora de comprar a extrusora é importante, né? Ou seja, uma extrusora que tem essa capacidade de processar materiais abrasivos, né? Sem grandes desgastes, né? Então, é muito amplo esse assunto de aditivação, né? Então, às vezes até a ordem, né, de adição de aditivos, né, num dado polímero, ela é importante, né? Isso eu estou falando isso pensando, por exemplo, nas borrachas, né? Que as borrachas são, acho que os polímeros que mais usam aditivos, né? Às vezes você tem formulações que tem 15, 20 aditivos ali, né? E às vezes, de repente, devido à ordem de adição, um aditivo ele pode anular a atuação de outro, né? Então, eu queria só deixar isso muito claro aqui, que a gente tem sempre que pensar nisso, né? Tem que pensar em todos os detalhes, né? Não pode esquecer, não pode achar que é uma coisa, ah, não, vamos jogar tudo ali, vai dar tudo certo, porque chegou na cor que eu quero, ou chegou naquela propriedade principal que eu estou visando. Não, você tem que pensar de forma mais global, tá? Ter uma visão mais ampla aí, para não, de repente, ter efeitos que vão fazer com que aquele objetivo inicial ele não vai servir de nada, né? Então não esquecer disso aí, tá? Então eu vou só dar uma ênfase rapidinho aqui, né? E repetindo o que eu falei, não esquecer que a aditivação é uma disciplina de 4 créditos, tá? Então o objetivo aqui ele é sucinto, né? É um objetivo só para dizer que existe sim uma parte aí de aditivação que tem uma função muito grande de controlar propriedades do polímero, ou seja, é um ator a mais, né? Você posso dizer que praticamente em 100% das situações o polímero ele não é, em 100% das situações o polímero ele sempre vai ter aditivo ali, tá? Mesmo que seja em quantidades ínfimas, mas sempre vai ter aditivo, tá? Presente, tá? Então para começar esse assunto de aditivação, né, eu estou pensando em fazer em 2 vídeos, né? Eu escolhi 10 aditivos para falar sobre eles, né? Dentre muitos mais, tá? Existem muito mais aditivos, né? Mas eu escolhi 10 só para, como eu falei, para marcar território, como se eles fossem os mais importantes ali, tá? Então, o primeiro que eu vou falar são os estabilizantes, né? E quando eu falo de estabilizantes, eu estou falando de um conjunto de aditivos, né? Estabilizantes normalmente é o que? São aditivos que protegem contra a degradação, sendo que você tem vários tipos de degradação, né? Tem a degradação contra a temperatura, né? Que a gente chama de termooxidação, né? Que normalmente o oxigênio está presente lá, né? Então, são os aditivos antioxidantes, né? E outro tipo de estabilizante são os anti-UV, né? Por quê? Porque isso aí está associado mais ao uso, né? Durante o uso existe uma fração da radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra, né? Que o UV vai de 100 a 400 nanômetros, né? Mas de 290 a 400, né? Essa faixa aí de comprimento de onda atinge a superfície da Terra, né? E os polímeros são sensíveis à radiação, né? Eles são, ou seja, os polímeros se degradam quando expostos à radiação UV, né? E um outro tipo de estabilizante que eu vou falar rapidinho são os desativadores de metais, né? Então eu vou falar desses 3 estabilizantes principalmente aí, né? Para fechar esse assunto aí de estabilizantes, né? Então, o que eu falar inicialmente, né? Eu tive uma oportunidade de uma época trabalhar numa área, né, de aditivação, né, de polímeros, né? E quando a gente trabalhava lá, a gente colocava o quê? Aquele famoso pacote básico que eu disse no vídeo anterior, né? Ou seja, colocava um antioxidante primário, um antioxidante secundário e colocava um lubrificante, né? Então vou me fixar mais aqui nos 2 antioxidantes, que o objetivo é falar dos estabilizantes, né?
Então é o seguinte, quando a gente trabalhava lá, a gente via tudo meramente como massas, né? Ou seja, eu vou colocar quantos quilos desse aditivo nesse pó de polímero para peletizar, né? Então esse era a nossa visão, né? A gente sabia sim que ter esse aditivo ao ser colocado na extrusora, ou seja, colocado no polímero, e esse polímero com esse aditivo ser jogado na extrusora, ele vai ser protegido, né? Ou seja, a degradação vai ser menor, isso aí a gente sabia. Mas a gente não estava muito preocupado com isso não, né? Nosso objetivo era pesar e saber a quantidade para equivaler à ativação correta, né? Que aquilo ali era o objetivo, tá? Ou seja, é uma visão, digamos, mais de produção, né? Mais macro mesmo, né? Então o objetivo era o quê? Era pesar para ficar na quantidade certa, era homogeneizar inicialmente no misturador de pós e depois garantir uma homogeneização maior na extrusora e depois ver se o material tinha realmente sido protegido, né? E como é que a gente via essa proteção, né? Eu até já falei em vídeos anteriores, né? Por exemplo, em situações que se desenvolvia um grade novo, e a gente ia usar uma aditivação lá, e normalmente era a partir de um histórico, né? Ou seja, a partir de grades anteriores que existiam, a gente tentava mais ou menos simular a mesma aditivação, né? A gente colocava lá, então o que se fazia? Fazia uma repeletização, né? Então, ou seja, peletizava 5 vezes aquele material, e cada vez que peletizava, tirava o material, e fazia análise de todas as propriedades, ou seja, para ver se o aditivo realmente protegia ao longo dos ciclos, né, de peletização. Por quê? Porque aí são reprocessamentos. Se são reprocessamentos, são novos ciclos de temperatura e cisalhamento, né? E seria mais ou menos uma espécie de uma simulação, né? Pela qual o material vai passar posteriormente, né? O material, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Ele pode ser submetido à fabricação de compostos, à fabricação de blendas, né? A fazer o produto final e reciclar esse material. Então são vários ciclos aí. Então a gente fazia a famosa repeletização, né? E fazia todas as propriedades, né? Sei lá, índice de fluidez, para ver se mudou massa molar, né? Fazia a cor, né? Que é uma coisa muito importante, né? E a coloração, ela tende a mudar, né? Quando a degradação acontece, né? E também um ensaio que se fazia, né? Que é bastante importante, né? Mas né, obviamente só empresas maiores que tem, era até a cromatografia líquida, para medir realmente a quantidade de aditivo que foi consumida a cada ciclo de peletização, né? Então existe essa possibilidade de você saber se realmente o aditivo ele foi consumido a cada pelletização ali, ou seja, a cada processamento, né? Então era essa visão mais macro que a gente tinha, né? É, agora, molecularmente, digamos assim, né? Como é que atua um antioxidante, né? Ou seja, como eu falei, são dois, né? Antioxidante primário e antioxidante secundário, né? Então, para falar disso aí, eu queria mostrar rapidamente esse papelzinho aqui, né? Em que a gente observa como é que a gente pode falar? Aqui existe um polímero, né, uma cadeia representada aí por pH, e essa cadeia ela vai começar a degradar a partir da formação de um radical, né? Então eu posso considerar que qualquer processo de degradação ele se dá dessa forma, ou seja, o primeiro evento tende a ser a formação de um radical livre. Não é obrigado a ser o primeiro evento não, tá? Por que eu estou pensando nisso? Porque se for no caso da degradação V, eu poderia chamar o primeiro evento como a absorção do fóton, né? E aí você teria a geração de um estado excitado para daí ter a formação de um radical. Mas no final das contas, digamos assim, a complicação começa quando o radical é formado, né? Então, mesmo a radiação gama, né, que é uma radiação de alta energia, e inicialmente tende a se formar até íons, né? Mas sendo que mesmo formando íons, eles tendem, digamos assim, a voltar, na maioria das vezes, para um estado radical para daí propagar a degradação, né? É uma coisa bastante interessante. Então eu posso, de forma geral, sem comprometer aqui o assunto, dizer que o processo de degradação tem sempre como início a formação de um radical, que seria esse P ponto aí, né? E aí o que a gente observa em seguida, né? Que esse P ponto, vou trazer para esse dedo aqui, ó, ele tende a virar um POO ponto. O que significa isso? Significa que o oxigênio ele sempre tem um papel importante nos processos de degradação, né? Então, fazendo um parênteses rapidinho aqui, então, nesse local que eu estava dizendo que eu trabalhei em aditivação, uma coisa que existia sempre, né, era um contrafluxo de nitrogênio em toda a linha, ou seja na região de mistura, de pós, na região da extrusora, ou seja, antes de entrar na extrusora,
no misturador, né, sempre existia uma pressão positiva ali de nitrogênio para tentar jogar para fora o máximo possível do oxigênio existente no meio, né? Porque o oxigênio é sempre um vilão, né? O oxigênio ele vai acelerar muito esse processo, a gente vai entender agora aqui o porquê, tá? Como eu estava dizendo, né, o oxigênio ele tende sempre a estar presente, né, no meio, e essa reatividade dele é alta, de maneira que quando um radical é formado, a gente pode imaginar, claro que não seria 100% das situações, né? Você pode ter um processo, sei lá, de radiação no vácuo, né? Em que não teria oxigênio. Mas, de forma geral, a gente pode pensar que sempre vai ser assim, tá? Aí formaria um PO ponto. Isso aqui é uma entidade muito reativa, né? Então, ela, quando encontra outra cadeia polimérica pH aqui, ela rouba um hidrogênio e vira essa espécie, digamos, razoavelmente estável aqui, ó, que seria o POH. Deixa eu trazer mais para cá. Tá vendo aqui, ó? Ó, o POH. Então, o PO ponto roubou um hidrogênio e formou um POH. E agora, esse P aqui, que virou um radical, um P ponto, que é outra cadeia polimérica, ele volta para cá e o ciclo, volta para cá e o ciclo recomeça, né? A gente poderia até imaginar que não seria algo tão crítico assim, por quê? Porque para nascer um radical novo aqui, né? Deixa eu trazer. Para gerar um radical novo, morreu um aqui, né? Morreu um que virou um POH ponto, né? POH, melhor dizendo. Então, a gente poderia imaginar, de certa forma, que se manter uma quantidade mais ou menos constante de radicais, né? Então, isso aí não seria problemático, né? O problema é o seguinte, o problema é que esse POH que foi gerado aqui, esse POH, que aparentemente seria uma espécie estável, né? E que agora ele está aqui, né? Isso aqui é uma espécie que tende a se decompor muito facilmente. Por quê? Por causa da ligação OO, que é uma ligação muito fraca, ou seja, tem uma baixa energia, né? Então, pela facilidade com que esse POH, que é um hidroperóxido que a gente fala, ele se decompõe, aí vai virar um POH, então aí você acaba tendo um processo que a gente chama de autocatalítico, né? Por quê? Porque agora ele vai atacar outra cadeia, e aí vai aumentar outros, mais outros, mais outros, o processo vai crescendo e a degradação acaba sendo muito intensa ao fim, tá? Então eu posso pensar em qualquer processo de degradação, né? Seja de termooxidação, ou seja, dentro da extrusora, por exemplo, né? Seria um processo assim, né? Como é que as cadeias se quebram, né? Digamos assim, embora a degradação não é só quebra, a degradação pode ser reticulação também, né? Pode ser formação de grupos, ou seja, qualquer mudança indesejada, né? Mas vamos pensar aqui num processo envolvendo oxigênio que acaba tendo muita cisão, né? Vamos pensar dessa forma, né? Então, seja na termooxidação, né? Que seria um processo dentro de uma extrusora, seja na fotooxidação, que seria o quê? Um processo durante o uso do polímero exposto à radiação UV, a gente pode imaginar que aquele ciclo ali ele tende a se repetir, tá? Então é um processo que se dá a partir da formação de um radical, esse radical reage com oxigênio, aí esse radical com oxigênio tira um hidrogênio de outra cadeia, né, e aí ele forma uma espécie que é bastante instável, né, porém gerando um novo radical, né? E aí, como eu falei, se o POH não quebrasse, não teria problema nenhum. O problema é que ele é muito instável, porque a ligação OO é muito fraca, né? Então ela vai se quebrar e acaba sendo um processo autocatalítico, ou seja, aumentando e aumentando e aumentando cada vez mais essa quantidade aí de cadeias participando desse processo, né? De maneira que, no fim das contas, um polímero vai ser altamente degradado, né? Então, onde é que entra o aditivo, né? Para tentar minimizar isso, né? Então, se for no caso do antioxidante primário, né, ele tende a entrar exatamente aqui, ó, ou seja, competindo com esse pH. Então, isso quer dizer o quê? Que na hora que um radical é formado e ele tende a tirar um hidrogênio de outra cadeia, um antioxidante primário ele tem uma capacidade muito grande de doar hidrogênio, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai poupar uma cadeia polimérica de perder um hidrogênio e virar um radical, tá? Aí a gente poderia pensar, poxa, mas se ele doa um hidrogênio, ele virou um radical também. Mas sendo que esses radicais formados a partir do antioxidante, normalmente eles são muito impedidos, né? Eles são muito impedidos. Por quê? Por causa do impedimento estérico. Tem muitos anéis aromáticos, digamos assim, tem grupos grandes, né? Perto do radical ali, de maneira que ele não vai ser reativo, assim, para atacar outras cadeias. Ele também acaba atuando como terminações, né, de radicais formados no meio. Então, ou seja, a gente pode dizer o quê? Que a função do antioxidante primário, que normalmente são fenóis e aminas, a função deles é o quê? É doar hidrogênio,
né? E assim tentando, poupando uma cadeia polimérica de perder o hidrogênio e gerando um radical polimérico, tá ok? Agora, por que o antioxidante primário sempre é usado em conjunto com o antioxidante secundário, né? Por causa desse detalhe aqui. Quando ele doa o hidrogênio, no caso aqui seria o antioxidante primário, ele vai formar um POH do mesmo jeito. E o que eu falei do POH? Eu falei que o POH é um composto instável. Então isso quer dizer o quê? O antioxidante primário, ele poupa, né, uma cadeia de doar hidrogênio, mas ele não impede a formação do tal hidroperóxido, né, que tem a ligação ao O, que é muito fraca. Aí o que acontece? Você sempre usa em conjunto o antioxidante secundário. Né? O antioxidante secundário faz o quê? A gente chama o quê? Que ele decompõe hidroperóxidos, formando compostos mais estáveis. Então, em vez de ter uma ligação final aqui, POH, seria o caso aqui, ele tende a formar compostos com ligação POH, né? Com grupos POH. E esses grupos OH, eles são muito mais estáveis do que o OOH, tá? Então, o que a gente vê no final das contas, quando você usa os dois antioxidantes, o primário e o secundário? A gente vê um famoso efeito sinérgico, tá? Então, o efeito sinérgico é aquela história, assim, mais ou menos, como eu gosto de dizer meus alunos, né? É como se fosse 2 mais 2 igual a 5, né? E não 2 mais 2 igual a 4. O que quer dizer isso? Isso aí a gente vê muito nos trabalhos do Guguns, que eu acho que é o autor que mais trabalha com essa parte aí de degradação, né? De aditivação mesmo, né? De termooxidativo, fotooxidativo, né? Ele faz uns trabalhos assim, sei lá, ele coloca 0,5% de um aditivo num polímero e vamos supor que ele suporta 30 dias. Aí ele coloca 0,5% de um segundo aditivo nesse polímero, numa segunda amostra, né? Coloca 0,5% do segundo aditivo e suporta 50 dias. Então ele colocou 0,5% no primeiro, suporta 30, 0,5% no segundo, suporta 50. Aí ele faz assim, se eu colocar 0,25 do primeiro, mais 0,25 do segundo, misturar os dois e colocar num terceiro polímero, que seria igual aos outros polímeros, né? Ou seja, só uma terceira formulação, né? E isso aí implicaria, teoricamente, em 40 dias, né? Ou seja, é como se cada um desse o seu tempo, né? Ou seja, se ele contribuir exatamente como ele contribui quando está só, né? Se um contribuiu para 30 dias e o outro para 50, quando misturar a metade de cada um, virando 0,5%, sendo 50% de um e 50% de outro, ia implicar em 40 dias, né? Não é isso? Sendo que, quando há um efeito sinérgico, você colocando essa quantidade aí, acaba implicando em 50 dias, 60 dias, né? Então isso quer dizer o quê? Que juntando os dois, você tem um efeito que é superior a usar cada um sozinho. Eu não sei se vocês entenderam, ficou meio confuso aí, né? Mas eu espero que vocês voltem aí e entendam o que eu quis dizer, tá? Então o efeito sinérgico é esse, né? Então quando a gente fala que quando você usa um antioxidante primário e secundário, isso quer dizer o quê? Que eles atuando juntos acaba dando uma vida útil muito maior do que se você usasse eles independentemente, sozinhos, tá ok? Agora, se usar eles sozinhos, há sim algum efeito de proteção, claro. Sendo que não é igual quando você usa os dois, tá? E no caso dos antioxidantes secundários, normalmente são o quê? São sulfitos e fosfitos, tá? Tá ok? Então, eu já falei, né, de como eles são testados, né? Eu já falei... pronto, por exemplo, existem ensaios de produtos prontos que seria exposição à estufa, por exemplo, né? Então, aquela história da repeletização, de fazer ensaios, de medir até por cromatografia líquida, sim, faz parte principalmente das empresas de síntese, né? Que tentam ver se o polímero realmente vai ser protegido ali durante os reprocessamentos, né? Mas durante vida útil é muito comum e até para testar o próprio aditivo, né? Usa muito exposição em estufa, né? E ensaios, né? De, sei lá, propriedades mecânicas, né? E mudança de cor, entre outras coisas, tá? Muito comum fazer isso aí para testar os antioxidantes, tá ok? Eu acho que é só isso que eu queria falar dos antioxidantes, né? E falando agora do anti-UV, né? Como eu disse, em qualquer processo de degradação de polímeros, né, ele pode ser encarado daquele ciclo lá que eu falei, né, ou seja, formação de radicais e tal, e tal, e tal. Então a gente poderia pensar que os antioxidantes teriam a mesma função, né, do que se eu usasse como um anti-UV, né, já que o objetivo é barrar a formação de radicais, né. Então o antioxidante poderia atuar também como um anti-UV. E realmente eles atuam. Se você usar um antioxidante
para proteger contra a fotodegradação, eles também atuam, tá? Sendo que não é tão eficiente, porque existem outras formas a mais de se proteger o polímero contra a radiação ultravioleta, né? Então os caras também não têm só essa função de bloquear radicais, mas também bloquear a própria radiação, né? Então às vezes você usa uma carga, vamos supor, uma carga cerâmica, como negro de fumo, ela tem essa função, por exemplo, de bloquear, né, a passagem da radiação. Então, essa questão aí de atuar também no próprio elemento causador da degradação é importante, né? Então, um bloqueador de radiação, um absorvedor de radiação, tem alguns compostos que atuam assim, alguns compostos aromáticos, né, como benzofenonas, né? Eles têm essa capacidade de absorver essa radiação antes ou seja, digamos, prioritariamente, né, em relação ao polímero, né? Existe também outra forma de atuação, que é como desativador de estado excitado, né? Por quê? Porque a radiação primeiro é absorvida pelo polímero e ela vira uma molécula no estado excitado para daí se decompor em radicais. Então, tem alguns compostos químicos que conseguem, digamos, desativar esse estado excitado antes de se decompor em radicais, né? Acho que são esses principais aí, né? Deve ter outros, né? Mas nesse momento aqui eu esqueci. Mas é isso aí mesmo. Principalmente são esses mecanismos, tá? De absorção, desativação de estado excitado, né? E também nos radicais mesmo, como eu já falei, né? Tá ok? Cada um tem o seu benefício, de repente você usa mais de um, né? Então, isso, e enfatizando aquilo que eu falei, você só vai usar se for necessário, né? Ninguém vai usar um anti-UV se não for necessário. Por quê? Porque é caro, tá? Sempre vai encarecer o produto. E tem que se fazer todos os testes, né? Por exemplo, a forma mais comum de testar anti-UV é colocar para envelhecer amostras, né? Seja artificialmente, né? Em câmaras, né? De envelhecimento, seja naturalmente, como no sol, né? E aí faz testes, né, de mudança de propriedades ao longo do tempo, né? Então os anti-UVs são muito estudados, né? Existem os poliméricos, existem os de massa molar menor, cada um tem sua influência em termos de difusão. Não quero entrar muito em detalhe, porque isso aí é uma disciplina de 4 créditos, não tem o objetivo disso aqui, tá? E por fim, eu vou falar do desativador de metais, que alguns polímeros, eles... Ah, não. Antes de falar do desativador de metais, tem um detalhezinho sobre o anti-UV que eu queria dizer, que é o seguinte. Se você pensar na estrutura do polietileno e na estrutura do polipropileno, com aquelas só ligações simples lá, carbono e hidrogênio, né? Então, a radiação de 290 a 400 que atinge a superfície da Terra, ela não degradaria esses polímeros, tá? Ela não degradaria. Por quê? Porque precisaria de comprimento de ondas menores, né? Para que houvesse absorção, porque, como eu falei, a primeira coisa o polímero tem que absorver esse fóton, né? E essas cadeias saturadas de PE, PP, né, elas precisariam de comprimentos de onda menores, ou seja, energias maiores do fóton para realmente essas cadeias absorverem, né? Sendo que se você submeter polímeros como PP e PE, né, isso é muito conhecido na literatura há várias décadas, né, a radiação UV, eles vão degradar, mas muito, muito mesmo. Em vez de quando eu tenho uma surpresa, quando eu coloco alguns produtos ali na janela, né, feito de PE ou de PP, passam alguns meses lá e de repente eles estão totalmente frágeis, né, garrafas, por exemplo, né. Por quê? Degradação UV, né, fotodegradação, né. Então, isso quer dizer o quê? Que esses polímeros degradam. E agora, como é que a gente vai resolver isso se, teoricamente, ele não absorve nada? A questão é a seguinte, existem impurezas presentes no polímero, né? Seja devido ao processo de síntese, seja em alguma etapa do processamento, que alguns grupos são inseridos na cadeia polimérica e acabam absorvendo essa radiação, ou seja, não é a estrutura do mero em si, não é, e sim a presença de impureza. Sei lá, um C-O, tá? Algum grupo químico ali, às vezes até de repente de resíduo de catalisador, né? Eles conseguem absorver e essas quantidades dessas impurezas, muitas vezes, ela é muito pequena e você não consegue nem detectar por métodos, sei lá, de espectroscopia, por exemplo. Você não consegue detectar, né? Mas elas são em quantidade suficiente para se dar o início da degradação, e a gente viu que é um processo autocatalítico, né? Mesmo que poucos grupos iniciem a degradação, a propagação acaba sendo de uma maneira muito grande. Por quê? Porque é um processo autocatalítico, tá?
Então, isso aí são chamados, esses grupos que absorvem a radiação, eles são chamados de grupos cromóforos, né? E como no caso do PE e do PP, eles não são, digamos, da natureza química do polímero, eles são devido a impurezas, a gente chama esses cromóforos de extrínsecos, tá? E no caso de polímeros, que já tem grupos que absorvem radiação, como, sei lá, um C-O num poliéster, né, ou numa poliamida, né? Então, como já faz parte do próprio mero, ou seja, da estrutura química do polímero, a gente diz que são cromóforos intrínsecos, tá? Isso aí um conceito muito importante, né? Antes de eu falar de desativador de metais, né? Que eu vou falar agora. Então, o desativador de metais é o seguinte: se você colocar certas cargas, né, em polímeros, cargas cerâmicas, né, ou mesmo cargas metálicas, né, que em algumas situações você coloca, né, os íons metálicos eles têm a capacidade de atuar como catalisador de decomposição de hidroperóxidos, né? Eu não falei que o hidroperóxido é um composto muito instável, né? Aquele RPOOH, né? É um composto muito instável. Então, no caso se eles estão presentes numa formulação polimérica lá, né, isso aí eu já tive a oportunidade de participar de um trabalho, né, em que a gente colocava uma argila, em que a argila era reforçante para o polímero, ou seja, era uma argila com característica fibrosa. Então ela trazia benefícios em termos de propriedades, né, para o polímero, sendo que na composição dessa argila tinha íons metálicos. Esses íons metálicos aceleravam demais a degradação do polipropileno, né, que era o polímero que a gente usava como matriz, né. Então, nesse caso aí, o que a gente fazia, né? A gente tentou usar antioxidantes, tentou usar alguns compostos para proteger, sendo que a gente viu o mais eficiente dos aditivos, ele foi exatamente o desativador de metais, porque a gente viu que o grande vilão, no caso aí de acelerar a degradação, era a presença de íons metálicos na composição dessa argila, né? Então, como é que os íons metálicos atuam mesmo? Eles atuam catalisando a decomposição de hidroperóxidos, tá? Principalmente. Então, como é que atua um desativador de metais? Ele atua, digamos assim, capturando esses íons metálicos e aprisionando, impedindo que ele atue como catalisador, né? Tá, ok? Então, ele normalmente é o quê? Está na presença de um hidroperóxido lá, ele baixa essa energia para a decomposição desse composto aí, né? E de maneira que quando você coloca um desativador de metais, ele vai exatamente capturar esse íon metálico, fazendo com que ele não tenha mais essa função aí, tá ok? Uma pequena pausa aqui para beber um pouquinho d'água, né? Bom, então, teve uma época também que eu participei de um trabalho, né, que a gente ia colocar uns pigmentos lá num polietileno específico lá, né, especial, e a gente queria ver se a cor ia ser satisfatória, né, colocando aquele pigmento. Então a gente fez as misturas, a gente fez as placas, fez os testes e tal, e ficou perfeito, né, a coloração realmente passou no teste lá, que era o objetivo lá do cliente, né. Sendo que eu fiz um teste extra, né, que foi colocar essas plaquinhas na estufa, né? E é impressionante, né? Como a presença do aditivo acelerou a termodegradação, né? Então ali, com certeza, era a presença de compostos químicos que eu associei a íons metálicos, né? Por causa dessa experiência anterior que eu tinha tido, né? Com a argila, né? E a vida útil reduziu demais em relação ao polímero não aditivado, né? Então, como eu falei, né, lá no começo do vídeo de hoje, nunca esquecer, né, nunca esquecer dos possíveis efeitos colaterais, ou seja, ter sempre uma visão global, né. Agora, se o cara aí desse polímero que eu fiz essa pigmentação, se ele vai usar em situações corriqueiras, de repente em temperaturas baixas, né, que você pode até ter uma vida útil muito longa, né. Então pode ser que não seja importante, né, mas como especificação, né, para uma empresa, né, principalmente de síntese, né, que atua com seus clientes, ali, é sempre importante você falar sobre tudo isso. E até para o cara que fornece também os aditivos. Né, ele não pode esconder essas coisas, né, porque às vezes pode implicar em coisas trágicas, né, em falhas, né, que podem envolver vidas, por exemplo. Né, então, a responsabilidade ela é fundamental aí. Né, ok? Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria falar dos aditivos antioxidantes, né? Ou melhor, antioxidantes não, dos aditivos estabilizantes, né?
Eu falei desses três aí, né? Tem mais? Tem, mas eu não vou falar, tá? Não é o objetivo aqui, eu só quero fixar alguns conceitos sobre aditivos. Então eu vou para o segundo aditivo agora, que são os pigmentos, né? Então esse aqui vai ser rapidinho, né? Porque é um conceito que é meio intuitivo, né? O que é um pigmento? É alguma coisa que vai dar cor para o produto, né? Existem umas outras nomenclaturas que os caras dão para pigmento. Às vezes eles chamam de colorantes, né? Chamam de outros nomes, né? Eu gosto de chamar mesmo de pigmento, né? Sendo que existe um subconjunto aí dos pigmentos, que normalmente é o seguinte, a classificação é a seguinte: pigmentos são os que são insolúveis no polímero e corantes são os que são solúveis no polímero. Tá? E o que isso implica? Quando você tem um solúvel no polímero, ele vai formar uma fase só, né, com o polímero. Então, o que vai implicar aí? Vai implicar, por exemplo, se for um produto transparente, ele vai continuar sendo transparente. Né? Agora, se você usar um pigmento que ele é insolúvel, vai formar uma nova fase lá dentro, ele vai perder a transparência caso o polímero seja transparente. Né? Então, como é que a gente pode exemplificar isso? Numa garrafa de refrigerante, por exemplo, que é verde. Né? Então, a garrafa verde, ela é verde, mas ela continua sendo transparente. Por quê? Porque aquele aditivo ali, pigmento que você usou, na verdade, ele é um corante. Tá? Agora, se perder a transparência, eu usasse um aditivo ali que perdesse a transparência, e o que não seria interessante, né, do ponto de vista de venda, né, porque o pessoal normalmente quer ver a bebida lá dentro, né? Então aí usar um pigmento aí perderia a transparência, né? Então aí não seria interessante, né? Mas para várias situações você vai usar, né, pigmentos, e para várias situações você vai usar corante, vai depender da aplicação, né? Então qual é o objetivo do pigmento? Normalmente está associado a aspectos estéticos, né? Você quer, sei lá, um brinquedo, né? Vai chamar mais atenção, né? Você tem um brinquedinho ali, mistura azul com amarelo, com vermelho, né? Então, uma questão estética é sempre interessante, né? Ela tem, às vezes, requisitos técnicos, né? Então, por exemplo, às vezes o refrigerante, o fato de ter uma coloração ali na garrafa pode, digamos, filtrar certos comprimentos de onda, né? Da radiação. Né? Essa parte aí de fios elétricos, por exemplo, tem muita questão associada à cor, né? Fio de certa cor é para uma dada coisa, fio de outra cor é para outra coisa, né? Então, existe muito uma associação, né, da cor do fio com o requisito técnico dele. Né? E outra aplicação muito importante, né, de pigmento é esconder reciclados. Né? Quando você vai reciclar material, esconder reciclado não, esconder contaminação de reciclado. Né? Então, muitas vezes você, quando pega produtos reciclados, né, mesmo que você faça uma lavagem, entre outras coisas, às vezes, de repente, você junta duas cores diferentes, aí o produto tende a aparecer todo manchado se você reprocessar, né? Então, o que você faz? Você usa um pigmento lá e aí torna tudo homogêneo, numa cor só, né? E aí não vai ter mais esse problema, né? Então, aí você pode dizer o quê? Que ele é um escondedor de contaminações, tá? Então, os pigmentos normalmente são orgânicos e inorgânicos, né? Tem vários tipos disponíveis no mercado, né? E você tem que saber aquela história que eu falei, né? Saber se ele é adequado para aquele polímero, né? Saber a quantidade, né? Normalmente, eles são vendidos, na verdade, como concentrados, né? Que eu falei no vídeo anterior, né? Na forma de master batch, né? Ou master batch, né? Como o pessoal gosta de falar, né? E por quê? Porque se de repente, vamos supor, uma garrafa ali, você usa, sei lá, vamos pensar, você tem 100 quilos de polímero, você precisaria de uma quantidade muito pequena do pigmento puro. Né? Então, quando você usa ele na forma de concentrado, você dá uma espécie de uma diluição ali, então você usa uma quantidade maior dele, e aí facilita mais a homogeneização. Né? É uma questão do concentrado, exatamente como eu falei no vídeo anterior. Tá? Então ali tem um polímero veículo, né, que a gente fala. Né? Então é sempre uma coisa importante, né? E aí eu vou chamar a atenção, né? Dentro desses efeitos colaterais aí, que esse polímero veículo, você tem que pensar se ele realmente vai ter afinidade com aquele outro polímero lá, que você vai pigmentar. Né? Porque de repente o polímero veículo ele pode degradar numa temperatura em que você está processando esse segundo polímero. De repente ele pode formar uma outra fase ali. Às vezes é uma quantidade pequena que pode até não ter importância. Mas o que a gente não pode esquecer é que esse polímero veículo, o ideal é que ele tivesse a mesma natureza química do polímero que você vai aditivar, tá? Não esquecer disso aí, tá ok? Só isso mesmo que eu queria falar sobre pigmentos, tá? Bom, o terceiro aditivo que eu vou falar agora são os famosos plastificantes, né? E quando a gente fala em plastificante, primeiro polímero que vem à mente é o PVC, né? Porque é o polímero que mais consome plastificantes no mundo, né? Eu tenho a impressão que é 70, 80% do mercado, né? Existe o famoso PVC plastificado, né? Ou seja, tem o PVC rígido e o PVC plastificado. Então, o PVC plastificado ele tem uma característica semelhante a uma borracha, né?
Então, o que, que vem à nossa mente? Se o polímero PVC sem plastificante é rígido, porque a TG dele é 80, né, e ele é praticamente amorfo, ou seja, é um material praticamente vítreo na temperatura ambiente, né? E se você coloca plastificante e ele fica uma borracha, até pelo o nome, né, plastificante, né, já dá para entender que o objetivo principal de um plastificante é o quê? É atuar na propriedade final do polímero, principalmente o que? Reduzindo a rigidez dele, ou seja, diminuindo a dureza, baixando o módulo, aumentando a ductilidade, né? E o mecanismo principal, né, que a gente pode pensar aí é o que? Redução da TG, tá? O plastificante é um composto de molécula um pouco menor, que tem a característica flexível, que tem uma TG muito baixa, e ao você misturar com um polímero, que tem uma TG alta, pela aquela regra de mistura que eu falei lá anteriormente, né, a TG vai acabar sendo diminuída. Né? E você pode colocar numa quantidade suficiente para que a TG resultante aí desse composto seja inferior à temperatura ambiente. Se ela é inferior à temperatura ambiente, o polímero agora vai ser o quê? Vai ser borrachoso. Né? Então ele pode se comportar realmente como uma borracha. Obviamente que vai depender do percentual. Né? Às vezes, quando você coloca uma quantidade bem pequenininha dele, na verdade, até acaba tendo um efeito contrário. Né? Tem alguns autores que mostram isso, né? Porque ele aumenta a cristalização do PVC, né? Em teores muito baixos. Né? Mas é muito pouco mesmo, né? Quando você usa bem pouco. Então, ele dá uma mobilidade ali para as cadeias, de maneira que elas cristalizam um pouquinho. Né? Um pouquinho mais, né? Porque o PVC tem cerca de até 5% de cristalização, podendo cristalizar um pouquinho mais se você der uma mobilidade a ele, que no caso seria uma quantidade pequena de plastificante. Né? Mas, como eu falei, normalmente se usa uma quantidade grande e o polímero tende a ter um caráter elastomérico na temperatura ambiente. Tá? Como é que você coloca esse aditivo? Né? Tem várias formas. Né? Para o PVC tem todo um aspecto. Você poderia pensar como se fosse uma própria extrusão, né? Uma extrusão típica. Mas para o PVC tem alguns aspectos a mais. Né? Os caras fazem misturas em misturadores intensivos para que o aditivo seja, digamos assim, incorporado parcialmente ali no polímero, né? E depois, quando ele passar realmente por um processo de aquecimento, aí sim há uma difusão total ali na fase de PVC, inchando e formando uma fase contínua e tal, e tal, e tal. Né? Então não é o meu objetivo entrar em todos os detalhes aqui. Né? Eu quero dizer o quê? Que vai ser um processo de mistura, né? Que devido ao aquecimento, esse aditivo vai acabar sendo inserido na estrutura, né, do material como um todo. Né? Existe, por exemplo, a via plastisol, né, que o polímero fica na forma de pó, suspenso num plastificante na forma líquida, e que ao aquecer, o que acontece? O plastificante difunde para as partículas do polímero, inchando, formando uma fase contínua também. Né? E existe processo, sei lá, em misturadores, processos de extrusão típicos. Né? Você colocar um plastificante lá, e ao fundir todo mundo lá, ele vai ser misturado, homogeneizado, e ele vai levar as propriedades dele para aquele polímero final lá. Né? Não esquecer da questão da regra de mistura que eu falei. Né? Os plastificantes mais usados são os ésteres, né? Que eles falam, os fitalatos, né? As ceras, né? São usados, né? Na área de borracha. Tem os óleos muito comuns, né? Os parafínicos, nafitênicos, né? E aromáticos, né? E uma coisa que eu já falei ainda há pouco, né, eu vou repetir aqui, nunca esquecer da questão da afinidade, né? Porque o aditivo, nesse caso, ele tem a função de mudar propriedades. Né? Então, se ele não tiver afinidade com aquele polímero, ele vai migrar com o tempo. E se ele migra, aquele polímero que se tornou borrachoso vai voltar a ser frágil. Né? Então, esse aspecto aí, ele não pode ser esquecido. Tá? Então, você pode fazer testes, né? Existem normas, né, para fazer esses ensaios aí, para ver se o polímero realmente vai ter essa afinidade aí com esse plastificante, tá? Falta um detalhezinho, né, que eu queria chamar a atenção, né, não esquecer que, por mais que o objetivo do plastificante, a princípio, ele seja mudar propriedades, ele também vai ter um efeito, né, no processamento, né? Porque são moléculas menores, né? E por ser moléculas menores, ele vai atuar como uma espécie de lubrificante também, né? Ou seja, ele tende a facilitar o processamento do polímero lá, tá? E por fim, para fechar essa questão do plastificante, eu queria chamar a atenção que polímeros que são semicristalinos, eles tendem a aceitar uma quantidade de plastificante normalmente menor do que polímeros amorfos,
Por quê? Porque a região cristalina, quando ela vai se formando, ela é muito segregadora, ela tende a expulsar qualquer composto que não seja realmente as moléculas de polímero, né? Então, se você pensa ali, vamos supor, em 5% para a massa de polímero, em relação à massa de polímero, ou seja, 5% de plastificante em relação à massa de polímero, acaba que esse 5% ele vai ficar todinho só na região amorfa, então seria um percentual muito maior, né? Para realmente para o polímero que aceitou o plastificante, né? Ok? Então, por mais que existam estudos, né, mostrando realmente a ação de plastificante e polímero semicristalino, é importante saber que existe sim uma limitação, né, do plastificante. Por quê? Em polímeros semicristalinos, por quê? Porque a região semicristalina, a região cristalina do polímero, ela é muito segregadora, ela tende a não aceitar o plastificante lá na sua estrutura, tá? Então ela tende a expulsar para a região amorfa no momento que o cristal está sendo formado lá, tá ok? Então, o que o plastificante muda? Muda o módulo baixando, muda a dureza, né? Reduz a dureza, diminui as tensões de escoamento, né? Aumenta a ductilidade, né? Então são esses aspectos aí principais que o plastificante atua, tá? Existem alguns mecanismos que explicam, né, a ação de um plastificante, né? Mas aqui para o nosso objetivo é só saber o que, como eu expliquei lá para o plastificante adicionado quando eu falei do assunto TG, né? Como é que o plastificante atua? Ele atua afastando cadeias, né? Eliminando polaridade, por exemplo, no caso do PVC, eliminando polaridade, né? E baixando a TG, né? Baixando a TG. Ou então, simplesmente pensar como uma regra de mistura, né? Se eu coloco um plastificante que tem uma TG bem baixa e coloco o polímero com a TG alta, se eu misturo os dois, a TG em relação ao polímero puro vai baixar. E se eu coloco um certo percentual ali, eu posso fazer a previsão que percentual mínimo eu coloco para a TG ser menor que o ambiente e ele virar uma borracha realmente, né? Ok? Bom, quarto aditivo, lubrificante. Os lubrificantes têm aí, como eu falei, uma interseção com os plastificantes, porque acaba que o plastificante tem uma certa atuação ali na hora do processamento, né? E eu quero dizer que o lubrificante é o objetivo principal que quando você adiciona, é pensando no processamento, é facilitar o processamento, né? Então, dentro daquele pacote básico que eu falei no vídeo anterior, que é antioxidante primário e antioxidante secundário, existe o terceiro componente, que é o lubrificante, que as empresas sempre usam, né? E eu falei das empresas de polietileno, né? Que elas usam o estearato, por exemplo, né? Que é o quê? É um sal de ácido carboxílico, ou seja, uma molécula relativamente pequena, né, que tem uma afinidade ali um pouco intermediária baixa com o polímero, e quando você mistura lá dentro da extrusora, ele tende a migrar para as paredes do equipamento, ou seja, da extrusora, para a rosca, né, para o barril, e tende a formar um filme, e esse filme é um filme que tem uma característica assim, de facilitar o escorregamento do polímero, ou seja, tende a reduzir o atrito, tá? Então, quando a gente pensa em lubrificante, é o quê? É para reduzir o cisalhamento, reduzir os esforços de cisalhamento pelos quais o polímero vai passar. Tá? Então, a gente pensa no lubrificante como um aditivo de processamento. Agora, a depender da afinidade, ele pode também mudar propriedades, né? Ele pode mudar propriedades. Aí ele entraria com um caráter meio que plastificante, tá? Então, tudo vai depender da natureza química do polímero versus natureza química do lubrificante, tá? Então, ele pode ter esse papel intermediário aí. Então, resumindo, como é que um lubrificante atua? Principalmente as moléculas migrando para as paredes do equipamento, reduzindo o atrito polímero versus paredes do equipamento, né? Ou seja, rosca e barril. Agora, eles também tendem a reduzir, né, esse atrito entre partículas de polímero também, né? Isso aí seria uma outra atuação dos lubrificantes, né? E também lembrando que os lubrificantes vão ter sempre uma facilitação, por exemplo, de reduzir cisalhamento na matriz, né? E também facilitar uma desmoldagem no molde, né? Então, existe sempre, apesar de existir os desmoldantes meramente, né, conhecidos, né, que você, sei lá, joga um spray lá no molde de uma injetora, né, e facilita a desmoldagem, né, mas o lubrificante ele também atua, tá, como um facilitador de desmoldagem de polímeros, tá, ou seja, em borracha isso é muito comum, em qualquer processamento, em injeção também, tá ok? E normalmente são o quê? Como eu falei, os estearatos são muito usados, né, existem
é, sei lá, ésteres, né, amidas de ácidos, né, de ácidos carboxílicos, né, parafinas, né, que são bastante usadas, ou seja, às vezes até subprodutos na empresa de poliolefinas, né. Então são vários os tipos de lubrificantes aí, tá ok? É, um teste muito usado para verificar o poder de um lubrificante é o famoso teste de comprimento de espiral em injetora, né? Que é um molde com formato de espiral. E quando você testa lá uma formulação de lubrificante, né, você vai injetar lá numa dada condição específica, né, ou seja, uma condição normatizada, né, de pressão, de temperatura, etc. E aí, quando o material entra no molde da injetora, ele vai penetrar nessa espiral aí, que é o formato do molde, e formar um certo comprimento, né? Então, isso quer dizer o quê? Que quanto maior a processabilidade do polímero, maior o comprimento dessa espiral formada, tá? Então, você pode verificar se um lubrificante aumentou a processabilidade a partir de um teste desse, né? Pelo o comprimento de espiral, tá? E por fim, para terminar essa parte aí de lubrificante, né, eu só queria dizer que se você colocar demais de lubrificante, você pode até ter um probleminha aí na processabilidade, ou seja, a processabilidade ela pode reduzir, tá? Por quê? Eu lembro de processo de extrusão, por exemplo. Né? Em processo de extrusão, o que transporta o polímero na extrusora é o arraste, né? Ou seja, é o atrito do polímero com a rosca. Então, se você colocar lubrificante demais, você pode ter a chegar a um ponto até da rosca que a gente chama de patinar, né? Ou seja, ela não vai transportar o polímero para frente, fica escorregando lá e não leva mais, tá? Então existe aí, não é colocar um monte de lubrificante aí não, tá? Tem um certo limite, né? E como eu falei, né? Se fosse no caso lá das poliolefinas, o pessoal usa na faixa de ppm mesmo, né? Sei lá, entre 500 e 1000 ppm, tá? Essa quantidade aí que normalmente se usa. E no caso lá em que eu tive a oportunidade de trabalhar, numa época lá de aditivação, a gente pensava o lubrificante, como eu falei, como uma massa lá de material sólido, que era o estearato, né? Ah, eu vou colocar tantos quilos de estearato aqui e ele vai implicar lá no que eu quero. Por quê? Porque a gente já tinha um histórico sabendo que aquilo ali era o ideal. Agora, de repente, por exemplo, o cara vem com um produto novo, um lubrificante novo, te oferecendo, não, esse aqui ele é melhor e mais barato. Aí o cara vai testar, né? Porque o cara quer baixar o custo em tudo. Então, aí o que o cara vai fazer? Ele vai fazer a formulação com o lubrificante que ele já usa, ele vai fazer outra formulação com esse lubrificante novo, ele vai fazer os testes de extrusora, vai medir, sei lá, os torques da vida, as pressões da vida na matriz, né? Ele vai fazer esses testes todos, ele vai medir a vazão, ou seja, a quantidade de produto produzido por hora, e ele vai fazer todos os ensaios que garantem a qualidade do produto, ou seja, a especificação dele. Ou seja, ele vai fazer ensaios mecânicos, ele vai fazer durabilidade, porque um processo realmente de mudar um dos componentes de um polímero, né, de um dado grade lá, ele envolve uma batelada de testes, né? Então, para realmente aprovar, ou seja, substituir um aditivo por outro, ele tem que passar por todos os testes e ele tem que ser ou igual ou superior, né, o resultado. Ok? E eu lembrei de um lubrificante muito usado atualmente, que são os à base de silicone também, tá? Os silicones eles têm ganho no mercado aí, né? E cada dia mais têm sido usados também, tá? Pronto. O último aditivo que eu vou falar são as cargas, né? No vídeo de hoje, né? Obviamente que eu vou falar na segunda parte de aditivação, né? Que são mais 5 aditivos, porque como eu falei, eu escolhi 10, né? Então, as cargas, eu poderia começar falando de um exemplo que lá em 1900 e pouquinho ali, né? O pneu de carro, ele não era usado com carga, né? E o cara colocou lá o negro de fumo, né? Que é um produto obtido da pirólise, né, de hidrocarbonetos, né, e com uma certa restrição de oxigênio, né, o hidrocarboneto não se transforma totalmente em CO2, né, então a parte com uma espécie de fuligem é gerada, e essa fuligem é exatamente o negro de fumo, né. Então o cara aditivou lá, parece que, se não me engano, com um objetivo mais estético inicialmente, né, para gerar um pneu com uma característica estética interessante, sendo que ele viu que a durabilidade do pneu aumentou em muitas vezes, né.
E a partir daí começou o uso do negro de fumo em pneus, né? E que essa carga de tanto sucesso, né, na indústria de pneus, que até hoje é muito usada, né? Cerca de 30%, né, de um pneu é negro de fumo, né? E ela tem uma característica de quê? De aumentar a resistência ao desgaste do pneu, né? Que é uma das propriedades mais importantes, né? Quando você usa, né? Que o pneu está sendo submetido a atritos constantes, né? Abrasão, né? Então, ter um material ali que aumenta essa resistência, né, ao desgaste é fundamental, né? E o tempo foi passando e o que os caras descobriram? Que na verdade ela é uma carga nanométrica, né? E isso é interessante, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de nanotecnologia, né? E esse boom aí de nanotecnologia ele realmente teve dos anos 90 e poucos para cá, né? Mas na verdade os caras vêm usando uma carga nanométrica com sucesso aí desde o começo do século XX, né? Isso é uma coisa bastante interessante, tá? Então, o que a gente já pode deduzir aí, né? Que acho que parou aqui um pouquinho, né? Mas